Meus amores, tudo bem? Bom, antes de mais nada, a professora Heloísa queria dizer para vocês que eu amei todos os brinquedos, ficaram fantásticos, cada detalhe que vocês fizeram. Vejam só como que pra gente ser feliz, pra gente brincar, a gente não precisa de muito, não é mesmo? Então eu queria deixar parabéns para vocês, que vocês continuem assim, criativos, fazendo sempre os deveres. E antes de mais nada, então a prof queria parabenizar vocês e dar uma salva de palmas, porque vocês merecem. A prof adorou e eu confesso que eu fiquei com muita vontade de brincar com vocês, com cada brinquedo, não é mesmo? Mas, se Deus quiser, como a prof sempre fala, né? Loguinho a gente vai poder estar juntos e aí sim, nós vamos brincar muito juntos, não é? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje? E aí, primeiro ano, vocês estão preparados para a nossa aula de hoje? Então vamos lá? Vamos que a Pro preparou uma aula bem legal para nós. Então vamos lá. Bom, tem tudo a ver com a atividade da semana passada, essa aula de hoje. E aí a prof quer começar a aula fazendo uma pergunta para vocês. Vocês acham que quando Deus criou o mundo, ele já deixou tudo feito e tudo pronto como nós temos hoje o mundo? E aí, pensem um pouquinho. Bom, na verdade, Deus criou várias coisas, não é mesmo? Criou nós, criou os animais, a natureza, criou várias coisas. Porém, não tudo ele criou. Várias coisas que nós temos hoje, nós mesmos, seres humanos, que criamos, não é mesmo? Assim como na semana passada, vocês criaram um brinquedo. E vocês têm a capacidade, a inteligência de criar várias coisas, não é mesmo? E então, esse é o tema da nossa aula. A alegria de nós, seres humanos, poder fazer coisas novas, de poder construir. Então, esse é o tema da nossa aula de hoje. Seres humanos gostamos de criar, gostamos de inventar, de construir. Então, Deus nos fez ativos, criativos, cheios de ideias. Por isso, nós podemos colaborar com Ele na criação e na história do mundo. E também na construção de um mundo com novos objetos, com novas coisas que nos ajudem no dia a dia, não é mesmo? Então, Deus não deixou o mundo por completo. E sabe por quê? Porque Ele queria que nós, seres humanos, sentíssemos o prazer de continuar a sua obra aqui no mundo. E nós, seres humanos, devemos se sentir lisonjeados por isso. Porque Deus quis que nós sentíssemos essa satisfação de construir, de ajudar na construção do mundo que Deus, o nosso Pai, deixou para nós aqui na Terra. Foi por isso que Deus deixou para nós o trigo, mas Ele deixou para nós o trabalho de preparar o pão. Ele nos deu os rios, mas deixou por nossa conta as construções de ponte, de barcos e as usinas. Ele nos deu o solo, mas deixou por nossa conta o cultivo de plantas, a extração de minerais, a preparação da terra. Ele nos deu as frutas, mas deixou por nossa conta a invenção de sucos, geleias, doces, todos feitos a partir dessas deliciosas frutas. Ele nos deu o metal, mas deixou por nossa conta a construção de máquinas, ferramentas e instrumentos.
Ele nos deu o petróleo, mas deixou por nossa conta o preparo da gasolina, do asfalto, dos materiais feitos a partir do plástico. Nos deu vários materiais para que a gente continuasse a construção do mundo, ajudando ele, não é mesmo? Mas ele também deixou uma coisa, nos deu algo muito valioso, que é a nossa inteligência, juntamente com a capacidade de criarmos. Porém, ele deixou por nossa conta o trabalho de poder transformar o mundo com as nossas criações, para não só o nosso bem, o de nossa família, mas para o bem do mundo todo. E é um prazer e uma honra muito grande ajudar a Deus na construção do mundo junto com a nossa colaboração, porque cada um de nós ajudamos e colaboramos de formas diferentes. E por isso que hoje nós temos tanta tecnologia, tantos materiais tão importantes para a nossa vida, não é mesmo? Porém, também é uma grande responsabilidade, não é? Nesse momento, a gente pode pensar em um material que foi criado pelo homem e que está ajudando muitas pessoas que estão passando muito mal a partir do Covid-19, do coronavírus, não é mesmo? Que são os respiradores. Pensa, se não existisse os respiradores, que triste seria. Nós já temos muitas mortes e isso é muito triste, não é? Mas se não existisse esses aparelhos como os respiradores, a alta tecnologia que existe dentro dos nossos hospitais, muitas outras pessoas teriam morrido. E por isso nós precisamos agradecer todas essas pessoas que criam a cada dia novos materiais, máquinas e instrumentos para que a gente possa viver melhor. Vocês já devem ter ouvido que tem várias formas de Deus falar com a gente, mas uma das formas, que ele deixou para conversar com a gente, para falar, é a partir das parábolas. Mas, professora, o que é essas parábolas? As parábolas, então, são histórias, que foram contadas por Jesus para que nós, o seu povo, pudéssemos interpretar de várias formas os seus ensinamentos, ou seja, os ensinamentos que Deus deixou para cada um de nós. Então, na aula de hoje, nós vimos, podemos ver que Deus confiou em nós a responsabilidade de continuar, a criação do mundo que ele mesmo criou. E por isso, ele nos deu inteligência, imaginação, criatividade e muitas outras qualidades que devemos sempre cultivar e desenvolver a cada dia. Como a professora disse para vocês, Deus nos deixou essas histórias, essas parábolas, para que a gente pudesse tirar vários ensinamentos delas. E aí hoje, então, a prof vai contar para vocês a parábola dos talentos. Onde Jesus vai mostrar para nós o que ele espera que nós façamos com os nossos talentos, ou seja, com as nossas qualidades, com as nossas ideias de criar coisas novas para o nosso bem e para o bem de todos. Vamos lá, ouvir a parábola que a professora vai contar para vocês, que se chama, como eu já disse, a parábola dos talentos. Um dia, um certo homem ficou muito rico e resolveu viajar para o estrangeiro, ou seja, para fora de seu país. Então, chamou todos os seus funcionários e confiou para cada um deles a sua fortuna, ou seja, o seu dinheiro, para que quando ele estivesse fora do seu país, eles fizessem render ainda mais esse dinheiro.
Porém, também confiou que eles poderiam fazer o que eles quisessem com esse dinheiro, como eles achavam melhor que esse dinheiro ia crescer. E então, esse homem foi distribuindo esses dinheiros a partir das habilidades, das qualidades dos seus trabalhadores, dos seus funcionários. O senhor, então, ele tinha 3 funcionários. Porém, um desses 3 funcionários, ele sempre se destacava mais. O patrão gostava muito dele. Então, ele começou a distribuir esses talentos. Chamou primeiro esse funcionário em que era mais querido, que ele se destacava mais, e deu para ele 5 talentos. Cada talento desse valia 34 quilos de ouro, ou seja, era muito dinheiro, era uma fortuna. E esse primeiro funcionário tinha recebido 5 talentos. O outro recebeu 2 talentos e por último, o último trabalhador, o terceiro, recebeu apenas 1 talento. Então, esse moço, esse senhor viajou para fora do país, ficou muito tempo lá e aí um certo dia resolveu voltar lá para o seu povoado para ver como estava toda aquela situação. Chegando, lá nas suas terras, chamou então os 3 funcionários para que eles dessem, a prestação de contas, o que eles tinham feito com aqueles talentos, que o seu patrão tinha dado a eles, para que eles pudessem explicar tudo direitinho. Então, aquele funcionário mais querido, que tinha recebido 5 talentos, apresentou para o patrão 10 talentos, ou seja, ele tinha conseguido render o dobro, 5 a mais do que ele tinha ganhado. E o patrão achou o máximo, ele foi muito elogiado e até então, na visão do patrão, ele tinha sido funcionário, mais uma vez destaque em que tinha conseguido render mais os seus talentos. O funcionário que tinha administrado os 2 talentos, ele conseguiu entregar para o seu patrão 4 talentos, ou seja, ele também dobrou o número de talentos que ele tinha recebido, E aí o patrão também ficou muito feliz, elogiou ele por ele ter conseguido, nesse tempo, dobrar o número de talentos. Fim, chegou a vez do último funcionário, aquele que tinha recebido 1 talento. E aí, o seu patrão viu que ele estava meio cabisbaixo, triste, perguntou para ele: "Poxa, o que está acontecendo? Cadê os seus talentos que renderam?" E ele, realmente cabisbaixo, muito triste, respondeu ao seu patrão: "Ao invés de eu conseguir render aquele único talento que você tinha me dado, eu fiz outra coisa. Eu peguei esse talento e o enterrei, porque eu tinha muito medo de conseguir perder esse talento. E aí ficaria pior ainda a situação." E então, esse terceiro funcionário que enterrou, esse talento, foi mandado embora do seu trabalho, foi chamado de preguiçoso e foi expulso do trabalho. E aí, amores, vocês gostaram? Bom, nessa parábola, então, nós conseguimos perceber que Deus quis deixar para nós uma reflexão de que ele deixou para nós os ensinamentos dele para que nós pudéssemos usar a nossa inteligência, a nossa criatividade, para a gente sempre estar fazendo o bem para todos e para o mundo, não é mesmo? E aí, amores, vocês gostaram? Bom, nessa parábola, então, nós conseguimos perceber que Deus quis deixar para nós uma reflexão de que ele deixou para nós os ensinamentos dele para que nós pudéssemos usar a nossa inteligência, a nossa criatividade, para a gente sempre estar fazendo o bem para todos e para o mundo, não é mesmo?
Antes da prof explicar qual vai ser a atividade dessa semana, eu acho que nós poderíamos fazer um agradecimento a Deus por Ele nos ter confiado esse papel tão bonito de nós, seres humanos, construirmos, né, a partir do que Ele já nos deixou, coisas novas para o mundo, porque isso é muito importante. E às vezes nós deixamos de agradecer a Deus por coisas que para nós são muito simples, mas que sem essas coisas a gente não viveria bem, a gente não teria o conforto que nós temos hoje, não é mesmo? Então agora eu convido vocês, vamos fechar os olhos só um pouquinho e agradecer a Deus por essa dádiva de nós termos a responsabilidade, né, de construir junto com Deus um mundo melhor. Obrigado, Senhor, por você ter nos feito capazes de colaborar com você na construção do mundo. Obrigado, Papai do Céu. Bom, então nós agradecemos a Deus por isso, não é? Então, a professora vai deixar algumas atividades para vocês realizarem a partir do que nós fizemos hoje, do que nós conversamos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Foi uma aula bem gostosa, né? Que a gente pôde perceber que às vezes a gente não se dá conta de quão importante nós somos no mundo, que nós somos seres únicos, que Deus nos deu talentos, que Deus nos deu a inteligência e a sabedoria para ajudar Ele na construção do mundo, não é mesmo? Então, muito obrigada por assistirem a aula de hoje. Espero realmente que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, a prof está sempre à disposição, como eu sempre falo, não é? Eu não vejo a hora da gente poder se encontrar lá na escola e também, né, a gente sabe que quando voltar a gente não vai poder fazer logo isso, mas poder dar um abraço em vocês. A prof, mesmo não ter conhecido vocês pessoalmente ainda, gosta muito de todos, tem um carinho imenso por todos. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula, não é mesmo? Então, um beijo. Fiquem com Deus e não esqueçam, se cuidem e se for sair, usem máscara. Beijão, meus amores, e um abraço bem gostoso. Tchau, tchau!